PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Hoje vamos falar sobre a importância do apoio da consultoria para as pequenas e médias empresas, independente da área de atuação. E olha que ainda há um certo ceticismo por parte das pequenas empresas que pensam que esse recurso é direcionado apenas às empresas de grande porte. Então, para entendermos como este apoio é fundamental, principalmente diante do cenário em que atravessamos, convidamos o experiente consultor Roberto Tarran, diretor executivo da Tarran Consultoria, para nos orientar sobre esse tema. Bem-vindo, Roberto. Muito obrigado. É um prazer enorme contar com a sua participação aqui no PME News. Olá, Sidney. Eu é que te agradeço pela oportunidade de participar dessa conversa, dessa vez para a gente falar sobre as diferenças entre uma consultoria para uma pequena e média empresa versus uma consultoria para grandes empresas. Então, Roberto, logo de primeira, qual é a diferença entre uma consultoria prestada para uma PME comparada a uma empresa de grande porte? Na PME, o critério mais sensível é sem dúvida o preço, uma vez que os recursos financeiros são menores e qualquer dinheiro gasto é muito dinheiro. Por outro lado, como vantagens, as PMEs não são gerenciadas por orçamentos rígidos, preparados em anos anteriores e submetidos a protocolos rígidos de aprovações, como normalmente são feitas em empresas de grande porte. Uma outra diferença essencial é que você trata diretamente com o dono, com os sócios ou então com familiares, ao invés de departamentos. Nesse ponto existem vantagens e desvantagens. Por exemplo, numa PME, se o tratamento for diretamente com o dono, é diferente se houver uma sociedade ou familiares, pois pode haver discordância da necessidade da consultoria quando mais de uma pessoa toma decisão. No mesmo exemplo, numa empresa de grande porte, o poder de decisão geralmente é diluído e as decisões são mais demoradas do que a PME. O fato de uma PME ter recursos mais limitados que uma empresa de grande porte pode ser um problema para o consultor? Boa pergunta. Não, nunca. O objetivo do consultor é sempre o mesmo, quer seja numa PME ou então numa empresa global. Resolver os problemas ou então trazer soluções para o cliente. É dessa maneira, simples assim. E a diferença na aplicação do uso das metodologias quanto ao porte das empresas? Olha só, esse é um tema interessante. As metodologias estão aí, devem ser usadas, elas são sempre as mesmas, mas muda muito a linguagem. Em geral, as PMEs não gostam muito de estrangeirismos ou então de modismos, né? Ainda que entendam e concordem em aplicá-las. Mas, se uma empresa tem um problema com reclamação de clientes, o trabalho a ser desenvolvido é reduzir drasticamente essas reclamações. Se o consultor investir muito tempo em ensinar técnicas de Lean Six Sigma, FMEA, Agile, Kanban, Kaizen, MASP ou qualquer uma outra, a sensação gerada é de perda de tempo e, consequentemente, também perda de dinheiro. Isso gera frustração no cliente. É melhor se envolver de corpo e alma com a PME e trazer resultados rápidos, e então, com o tempo, introduzir técnicas preventivas. Sempre temos que lembrar que o incêndio numa PME é proporcionalmente muito maior do que numa empresa grande. Não tem jeito, primeiro se apaga o incêndio, em seguida fortalece seus procedimentos. Diferentemente de uma empresa grande, envolvimento direto pode ser visto como intromissão, catapultando o projeto. E como deve ser a abordagem de um projeto em uma PME? Então, a abordagem é bastante crítica, viu? Na maioria das vezes, logo no primeiro contato, o problema é apresentado sem rodeios. E já nesse primeiro contato, o cliente já quer assegurar que o consultor é competente para resolver o problema dele. Um exemplo é o dono de uma PME necessitar de ajuda para aumentar vendas. Um outro exemplo é uma fábrica que atrasa em demasia as entregas, mesmo que tenha capacidade ociosa. Nesses dois casos, cabe ao consultor entender o problema e implementar o resultado esperado pelo gestor da PME. É importante ressaltar que o resultado esperado é definido pelo dono ou gestor, porém o caminho é definido pelo consultor. É para isso que está sendo contratado. Se o dono da empresa soubesse o caminho, obviamente não precisaria do consultor, né? Não é dessa maneira? Onde uma empresa de pequeno ou de médio porte se iguala a uma grande empresa,
E como o consultor contribui? Interessante, viu? Elas se igualam no doce de leite e na linguiça toscana. Acho que merece uma explicação melhor, hein? A Nestlé, que todos conhecem, é uma multinacional que fabrica e vende doce de leite, igual ao Laticínios Dum, que é uma PME, fabrica e distribui doce de leite. A BRF, que é dona das marcas Sadia e Perdigão, fabrica e vende linguiça toscana, da mesma maneira que a Pirineus Embutidos faz, que é outra PME. Bom, igual é uma maneira de definir. Claro, as empresas diferem muito nos sistemas de produção, de tecnologia e distribuições, entre outras diferenças. Porém, para o consumidor que olha na prateleira, no ato da escolha, tem uma opção de compra. No doce de leite, ou leva Nestlé ou leva Dum. Na linguiça toscana, ou leva Sadia ou leva Pirineus. Não importa o produto a ser comprado. Nessa hora, para chegar aonde que chegou, a legislação é a mesma. Ambas empresas, PME ou grande porte, são reguladas pelas mesmas leis sanitárias, não só com respeito a boas práticas de fabricação, como, por exemplo, controle de matérias-primas, de equipamentos em contato com alimentos, das embalagens que serão usadas e até especificação dos dizeres dos rótulos. As PMEs não têm a mesma estrutura que empresas de grande porte. Como resultado, o suporte de um consultor, nesse momento, é fundamental para desenvolver fórmula, processos produtivos, controles de perdas, controle de inventário, distribuições, custos, depende do tamanho da PME. Também pode até da informatização. Em poucas palavras, o consultor pode gerar caixa para empresas na solução de problemas, em projetos de redução de custos e em todas as questões regulatórias. Os treinamentos são efetivos em uma PME? Sim, são efetivos, sim, e bastante efetivos, por sinal. Em princípio, a gente assume que uma PME não investe em treinamento, devido ao conceito de controle de custo. Em parte pode ser verdade, mas o custo do treinamento não é a principal razão, mas sim o tempo. Os colaboradores de uma PME muitas vezes executam várias funções e têm, por consequência, tempo limitado. Também é comum que esses mesmos colaboradores tenham um conhecimento genérico amplo, dado sua necessidade de realizar diferentes tarefas. Mas, claro, treinamentos são investimentos e com retorno garantido. Como conclusão, os treinamentos devem ser customizados de acordo com o tamanho da PME e do conhecimento do público-alvo. Em uma ocasião, uma empresa me pediu um treinamento que tinha que ser feito no dia seguinte. Ela me pediu no final da tarde para que no dia seguinte fizesse o treinamento, dada a uma surpreendente disponibilidade de um grupo de funcionários. E esse treinamento deveria ser no máximo 4 horas. O tema era sobre fabricação e aplicação de uma determinada embalagem. Normalmente esse treinamento levaria 16 horas ou até 40 horas, dependendo do escopo a ser aplicado. Logicamente tive que improvisar. Então, no outro dia, pela manhã, sem nenhum material pré-preparado, com o uso de um flip chart e também com o computador ligado à internet, cobrimos todos os tópicos da embalagem, desde a fabricação até o uso no cliente. Eu fui escrevendo todos os itens no flipchart e foi um a um, foi abrir o computador, entrando no fornecedor, mostrando o que é a matéria-prima, para que serve, e depois o próximo passo também em outros usos de equipamentos, uso de YouTube, dessas redes sociais que estão disponíveis, principalmente YouTube, explicando equipamentos, aplicações no clientes, e abrindo o site, mostrando vídeos de máquinas processando os materiais. Foi muito interessante o envolvimento do grupo, que eram umas 9 ou 10 pessoas, foi total. Realmente foi um resultado positivamente surpreendente. A diferença do apoio da consultoria para as pequenas e médias empresas quanto à sua área de atuação? Então, é uma pergunta que requer aí uma reflexão bastante cuidadosa, é uma pergunta bastante importante, porque a resposta pode ser sim ou pode ser não. A resposta é não, quer dizer, não há diferença do apoio da consultoria quando a dor do cliente
em qualquer área de atuação for a mesma. Um exemplo seria a velocidade interna de um processo, ou então uma reclamação de cliente. Nesses dois casos, o mesmo consultor pode ajudar nas indústrias do comércio, em serviços, entre outros. Por outro lado, a resposta é sim, quer dizer, sim, há diferença no apoio da consultoria quando a dor do cliente requer um conhecimento muito específico, como no caso de uma empresa de embalagem que quer desenvolver uma embalagem específica para um certo tipo de alimento. Nesse caso, a PME pode recorrer ao consultor que tenha conhecimento e experiência em resinas plásticas e processos de extrusão, de impressão e de corte e solda. Roberto, gostei muito da entrevista, principalmente a mensagem que você deixa aqui quanto ao papel do consultor em resolver os problemas ou trazer soluções para o cliente. Seja o cliente uma pequena ou média empresa ou até mesmo uma multinacional. A mensagem parece simples, mas o que torna simples é contar com o apoio de um consultor experiente, como é o seu caso. Parabéns, Roberto. Desejo muito sucesso para você. Pelo contrário, Sidney, eu agradeço a você por essa oportunidade. Aproveito também para te parabenizar pela plataforma da PME News, cada dia mais atual e cada dia mais interessante. Desejo também bastante sucesso a você, à PM News e a todos os nossos ouvintes. Um abraço. PME News Podcast Entrevista.